parte, ao qual Jesus está na festa do tabernáculo, né? Só que lá ele entrou em secreto, ele entrou em segredo. Ele não quis aparecer, porque o povo judeu queria matar ele, né? Mas assim, ele estava escondido na festa, mas lá na festa ficavam falando dele assim, ó, lá no capítulo 12. E havia grande murmuração a respeito de Jesus entre as multidões. Uns diziam, ele é bom, e outros afirmavam, não, não, e não é. Ele engana o povo. Então imagina só, se Jesus passou por tudo isso, né? Jesus passou por todas essas coisas. Mas mesmo assim ele continuou firme no seu chamado, ele continuou firme no seu propósito. Aleluia. E tem pessoas que, infelizmente, ela não consegue viver o seu chamado, o seu propósito, porque ela desiste no meio do caminho. Aleluia. Ela desiste no meio do caminho. E o Senhor não quer que você desista. Ele quer que você dê continuidade. Mas se você também não der continuidade, ele vai levantar outro no seu lugar. Porque é assim que funciona. Você não quer, Deus levanta outro. Ele tem quem queira, né? Já diz aquele ditado que o pessoal fala aí, né? Se você não quer, tem quem queira. Então, se você não quer fazer a obra, tem quem queira fazer. Amém? Então, vejamos que Jesus, ele não era nem acreditado pelos seus irmãos, pela sua família, né? Pelos seus, ele não era acreditado. E assim também, como você não é acreditada pela sua família, amém? Quando você estiver fazendo a obra, eu falo isso por experiência própria. Quando você está fazendo a obra, os de fora, alguns reconhecem que Deus é contigo, que Deus é na tua vida. Mas também os de fora questionam. Questionam se você é de Deus, questionam que o que você faz é de Deus. Eles questionam tudo. Então isso é normal, está na palavra. Mas mesmo assim, Jesus, ele soube cumprir com o seu propósito. Amém? Ao qual você já sabe qual é o propósito que ele cumpriu, que foi que a gente tenha a nossa salvação, né? Então, olha, vejamos aqui. Eu citei quatro coisas, quatro coisas que acontecem para quem tem o seu chamado. O primeiro, eles não vão ter certeza da sua convenção. Os seus familiares, eles não vão ter certeza da sua convenção. De jeito nenhum. Eles vão a todo momento duvidar de você. Ontem mesmo estava falando com a Adriana aqui, com a pastora Adriana, e estávamos falando sobre isso. Que às vezes, por a gente falar um não, ou a gente agir de uma maneira que Deus está mandando a gente fazer, está nos dando discernimento. Perdão, amado. Está nos dando discernimento. Aí as pessoas da nossa família acham que a gente não é de Deus, né? Que a gente está pregando que não vive. Ontem mesmo, a Adriana está aqui, ela pode confirmar. Então, ontem mesmo, nós estávamos falando sobre isso. Então, que as pessoas elas não acreditam na sua convenção, elas não acreditam que Deus é com você. Então, você aí que está no meio da tua parentela, no meio dos teus familiares, e eles te questionam ou eles te perseguem, saiba que Jesus também foi perseguido pelos seus irmãos. Então, você também vai ser. Mas o que importa é você cumprir com o chamado que Deus te deu, tá? Com o propósito ao qual Deus te chamou. Aleluia. Glória a Deus. E o segundo aqui, eles não vão acreditar que você é usado. Olha só, que palavra, né? Eles não vão acreditar que você é usado. Eles não acreditavam também que Jesus fazia os milagres. Aleluia. Eles não acreditavam também. Amém? Isso, irmã Ivone, a gente vive mesmo. Então, o povo também não acreditava. Você vê que lá na parte aqui da Bíblia que eu li agora, eles ficavam questionando Jesus, né? Eles falavam assim, Jesus, ele é bom. E outros afirmavam, não, não, ele não é bom, ele engana o povo. Então, imagina nós, né? A nossa família vai pensar a mesma coisa. Como assim a Gisele é usada? Como assim a Mércia é usada? A Ivone é usada? Como assim a Adriana é usada? Como assim? Então, eles não vão acreditar. Ah, o irmão Suzuki é usado? Eles não vão acreditar, infelizmente. Então, isso aconteceu com Jesus. Mas eu quero dizer para vocês que lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, vai dizer assim, ó. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes.
Amém? Então, Deus ele escolheu as coisas loucas. De repente, no teu passado, você foi uma pessoa que a tua família falava assim: ah, esse aí, só Jesus na causa, não tem mais jeito. Ou eles falavam assim: quem? A Ivone? Essa coitada? Como assim? A Mércia? Então, assim, mas Deus escolhe as coisas loucas. Amém? Então, Deus ele te escolheu. Não importa o que a pessoa está pensando de você. Aleluia. Não importa se a pessoa está achando que você é fraca, que você é uma pessoa que você é fácil de ser enganada, porque o nosso currículo, né, digamos assim, do passado, faz com que as pessoas fiquem apontando ainda, né, fiquem apontando o nosso erro, nossos defeitos. Mas Deus nos escolheu. Então nós temos que abraçar esse chamado, né? Temos que abraçar a chamada de Deus para a nossa vida. Aleluia, porque assim diz na palavra do Senhor, ele escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis. Nós fomos um dia desprezível, um dia desprezados, enfim, mas ele escolheu você, ele escolheu eu, ele escolheu a Alcilene, ele escolheu a Adriana, ele escolheu cada pessoa que está aqui na live, porque ele tem um propósito na tua vida. Aleluia. Então, quando vierem questionar se você é ousado, se você não é, você tem que falar assim, ó. Eu sei quem eu sou em Cristo. Escreva aí. Eu sei quem eu sou em Cristo. Porque quando você sabe quem você é em Cristo, que você tem uma identidade, ninguém pode questionar o teu chamado. E você não vai acreditar no que as pessoas vão dizer ou no que as pessoas pensam. Então escrevam aí. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei quem me chamou. Eu sei o propósito que Deus tem na minha vida, ao qual Ele me chamou para fazer. Ele me chamou para cuidar de pessoas, para cuidar de mulheres, para cuidar de famílias, de crianças, enfim. Deus me chamou para esse propósito. E é por isso que eu estou aqui fazendo essa live. É por isso que eu estou aqui fazendo essa live. Eu estou fazendo porque é um propósito ao qual Deus me designou. Amém? É igual a pastora Adriana. Ela está fazendo as lives às 10 horas porque é um propósito também que Deus colocou no coração dela, que Deus chamou ela para fazer. Aleluia. Então ela está cumprindo o propósito dela, porque ela sabe que ela é em Cristo, ela sabe a identidade dela, ela sabe quem chamou ela. Então eu sei quem me chamou. Você sabe quem te chamou. Então você sabe quem você é em Cristo Jesus. Não importa se a tua mulher, quem o irmão Suzuki que é casado, não importa se a tua mulher não acredita em você, se ela te despreza, se ela ri quando você vai orar por cura, por libertação. Aleluia. Você, mulher, não importa se seu marido não acredita no teu chamado, se a tua família não acredita, se os teus amigos não acreditam, porque até os nossos amigos, muitas das vezes, não acreditam no nosso chamado. Eles ficam esperando só uma oportunidade para ver você cair, para ele rir da tua cara e ele falar assim: ah, não falei que era só empolgação dela? Não falei que ela não é convertida a coisa nenhuma? Porque é isso que eles querem, né? As amizades, né? Digamos assim, os amigos, né? Porque na verdade o nosso amigo é Jesus. Mas enfim, então as pessoas esperam só uma oportunidade para te acusar. Mas aí quando você sabe quem você é em Cristo Jesus, quando você sabe o propósito que você foi chamado, não tem como você cair. Não tem como você cair. Não tem como você dar ouvido às más línguas. Aleluia. E olha que a terceira coisa que eu coloquei aqui, que eu escrevi aqui para falar para vocês. Vão dizer, ele não sabe nem falar. Ele não sabe nem falar. Vão dizer isso. Ele não sabe nem falar, nem se expressar. Quantas de vocês aqui já passaram por isso? De você querer pregar a palavra, de você querer dar um aconselhamento, ou de você estar lhe pregando e as pessoas ficarem te olhando, te questionando, ou até mesmo, como eu falei, principalmente as pessoas ao nosso redor, né? Que são os familiares, são os amigos, e as pessoas ficarem pensando isso. Às vezes elas não precisam nem falar, mas só pelo jeito da pessoa, pelo gesto da pessoa, pelo olhar da pessoa, você já percebe que ela deve estar questionando. Como assim? Ela não sabe nem falar, não sabe nem se expressar. Como assim ela está pregando a palavra? Ela fala errado. Como assim? Mas é como eu falei, Deus ele escolhe as coisas loucas desse mundo. Não importa se você sabe falar ou não.
Aqui na palavra de Deus, os judeus eles estão falando de Jesus. Eles estão falando aqui. Como assim? Ele não é nem estudado, ele não estudou. Está falando que Jesus não estudou. Está falando aqui, ó. Eu vou ler aqui para vocês. Eu vou ler aqui para vocês. Eu só tenho que achar aqui agora. Eu não estou achando agora, gente. Mas está aqui em João 7. Depois vocês leiam. Tem uma parte aqui que os judeus falam assim, mas ele não é estudado. Ele, digamos assim, ele não é letrado, né? Então, assim, Deus, ele escolhe. Não adianta se você tem estudo, se você não tem. Quando Deus te chama, quando Deus te chama, não importa. Vai lá e faça. Amém? Vai lá e faça. Não fique preocupado se você vai falar errado. Com o tempo, Deus ele vai colocando as palavras na tua boca. Deus ele vai te ensinando quem era eu. Quem era eu, gente? Quem era eu? Eu lembro como se fosse hoje. A primeira chamada que me fizeram para mim dentro da igreja, para me falar algo ali, uma palavra, me deram uma oportunidade, eu tremia as pernas, eu tremia. Eu falava assim, meu Deus, o que, que eu vou falar? Cheguei até a falar um dia desses aí para a irmã Regina, para a irmã Flor. Então eu ficava tremendo, eu ficava com vergonha, eu ficava falando assim, mas como assim? O que, que eu vou falar? Eu sabia da palavra, porque eu lia a palavra. Eu sempre lia a palavra. Mas chegava na hora, eu ficava nervosa, eu ficava com medo, porque eu ficava com isso na cabeça. O que que as pessoas vão pensar de mim? As pessoas estão falando, né, que eu não sei falar. Mas enfim, mas eu sentia no meu coração que as pessoas ficavam rindo. Mas eu não ligava. Eu comecei a enfrentar o medo. Então, quando Jesus te chama, enfrenta o medo. Não tenha vergonha, não tenha timidez. Vai lá em frente. Mesmo que saia alguma palavra errada, mesmo que saia algo que não foi do que você planejou ali, nos seus estudos, mesmo que aconteça isso, mas vai lá e faça. Dê continuidade, porque Deus ele quer que você tenha atitude. Não adianta só você ter o chamado, você ter o propósito, se você não tiver a atitude de fazer. É como eu falei, se você não fizer, não tem como não tem como Deus agir na tua vida. Então você tem que ir lá e fazer. É como eu falei lá no começo da live. Se você não quer, tem quem queira. Se você não se disponibilizar para fazer a obra do Senhor, para fazer a vontade do Pai, Ele vai levantar outro no teu lugar. Amém? Então, quando eu ouvi isso, que Deus poderia levantar outro no meu lugar, eu falei: não, Senhor, eu não quero que o Senhor levante outro. O Senhor me chamou, então eu vou cumprir. Então eu vou fazer. Aleluia? Então eu vou fazer, eu não vou ficar com timidez mais. Mesmo que fale que eu não sou uma pessoa preparada para falar ou para fazer, mas eu vou lá e vou fazer. Porque quem me escolheu foi o Senhor. Então, de repente, você aí deve estar vivendo isso. De repente, você tem vontade de fazer muitas coisas para Deus, mas você tem vergonha, você tem timidez. E Deus, ele não quer isso para você. Ele quer que você tenha ousadia. Sabe a leoa, quando ela vai defender os seus filhotes, ela vai e ataca, né? Então você tem que ser como uma leoa, você tem que realmente atacar, você tem que realmente ir para cima, você tem que defender o que você acredita. E você acredita em Jesus, você acredita no teu chamado. Então ataque como uma leoa. Amém? Não tenha timidez a partir de hoje. Pare com esse negócio de timidez. Jesus está voltando e ele tem pressa, ele quer usar os seus. Então, pare com esse negócio de timidez. Faça a vontade do Pai. Exerça o seu chamado. No começo é complicado, é difícil, mas aí você tem que dar continuidade. O negócio é dar continuidade. Se você não der continuidade, não tem como você ir se desenvolvendo na obra. E eu falo isso porque eu fui me desenvolvendo na obra. No começo eu gaguejava, no começo eu falava baixo demais, no começo ninguém me entendia, no começo as pessoas riam, no começo os meus familiares ficavam questionando, ficavam falando mal de mim, mas eu nunca dei ouvido para isso. Eu falei assim, não, eu sei quem me chamou, foi Deus que me chamou. Eu ouvi a voz dele, eu ouvi ele falando ao meu coração, eu ouvi ele me chamando. Então, se ele diz que eu sou tudo em Cristo Jesus, aleluia, então eu acredito nessas palavras. Eu acredito no que está escrito na palavra. Amém? Então não dê ouvido para esse tipo de coisa. E outra coisa aqui que eu vou colocar aqui para vocês, que vão dizer para vocês assim, ó.
não só para vocês, mas como falaram para Jesus também. Vão dizer, o diabo usa ele. Vão dizer, o diabo usa ele. Não falaram isso para Jesus? Vejamos lá em Mateus, se você está com a sua Bíblia aí. Lá em Mateus, capítulo 12. Mateus 12, versículo 22. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, de tal modo o curou que o cego e o mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia: Não é este filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: Todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Aleluia! Glória a Deus! Então imagina só, Jesus foi falado que ele expulsava, que ele não era usado, que ele expulsava por causa que ele tinha um pacto com Beelzebul, mas aqui em seguida ele fala que não tem como a casa ser dividida, não é verdade? E tem um versículo também que fala que não tem como você agradar um Deus e desagradar outro, né? Ou você vai agradar um ou vai desagradar outro. Não tem como você servir a dois deuses, perdão. Não tem como você servir a dois deuses. Ou você vai agradar um ou vai desagradar o outro, não é verdade? Então imagina só, Jesus também foi acusado que ele era usado por demônios. Então, se um dia vierem te acusar, dizer que o que você faz não é de Deus, que é do demônio, que Deus não te chamou coisa nenhuma, que você é um falso profeta, que você é uma falsa profetisa, que você é uma falsa pastora, que você é uma falsa missionária, que Deus não te chamou coisa nenhuma, não ligue para isso. Não ligue para isso, porque Jesus passou por isso. Mas Jesus, ele deu a resposta. Não tem como ter o reino dividido, né? Não tem como. Então, ponha isso na sua cabeça. Acusou você, lembre-se sempre de Jesus. Jesus passou por isso, Jesus venceu. E a maior vitória também de Jesus foi na cruz. Então, a tua maior vitória é naquilo ao qual Deus te designou, ao qual Deus te chamou, porque você sabe quem você é em Cristo. Então, a tua maior vitória é: eu sei quem eu sou em Cristo. Então, se você sabe quem você é em Cristo, não tem como ninguém questionar. Pode questionar, mas você não vai estar nem aí, porque você sabe quem te chamou. Você sabe quem te designou. Aleluia! Quem está entendendo a palavra? Quem entendeu hoje que Deus ele te chamou, que Deus ele te escolheu? Quem está entendendo que Deus não quer mais que você tenha timidez, que Deus quer que você vá para frente, que você guerreie, que você ataque como uma leoa, que você faça acontecer, que você não tenha mais medo. Aleluia. Que você não tenha mais medo, mas que você enfrente. Que você coloque em prática o teu chamado, a tua chamada. Aleluia. Deixa eu colocar aqui que a irmã Regina colocou aí para me ler aqui João 7, versículo 15. Para vocês não pensarem que não está escrito na Bíblia, mas está. Aqui, ó. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: Como sabe este letras? Não as tendo aprendido, né? Mas assim, é Jesus que ensina, é Jesus que coloca a palavra na tua boca. Então tem coisas que você não precisa se preocupar com o que você vai falar, né? O que vai acontecer na hora. Não se preocupe com isso. É Deus que ensina, é o Espírito Santo que ensina você. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu faço aqui o devocional. Eu faço aqui o devocional. Se vocês olharem aqui a mesa, tá com o meu caderno, tá com a Bíblia. Ó, vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Ó, aqui tá a Bíblia, eu faço o devocional. Aí tá aqui meu caderno, ó, eu anoto tudinho. Aí eu vou anotando. Enfim, eu vou só ensinar aqui para vocês. Porque nós temos que fazer um devocional, temos que ter um alimento diário, né? Para Deus falar conosco. E mesmo que ele não fale, mas você tem que fazer. Então, assim, estou com o meu devocional, estou fazendo aqui minhas coisas, estou anotando. E eu vou falar isso que eu anotei, tudo. Eu estudei aqui a Bíblia, eu li a palavra, o Senhor falou comigo. Mas na hora que você começar a falar das coisas que você leu aqui, que Deus te falou,
Aí você vai pensar assim, ah, mas o que mais que eu tenho que falar? Aí Deus, ele vai colocar na tua boca. Deus, ele vai te ensinar na hora. É a mesma coisa que acontece comigo. Eu escrevo aqui, eu anoto. Com certeza acontece isso com a Adriana também. Eu anoto, eu começo a falar, começo a explicar, mas depois já começa a vir minha boca, já começa a vir outro entendimento, aí já começa uma coisa a ligar a outra, porque o Espírito Santo de Deus, ele te usa, ele fala através da tua boca. Foi assim que ele falou para Jeremias. Quando Jeremias falou assim, mas Senhor, eu não passo de uma criança. E o Senhor falou para ele, não fale que eu passo de uma criança, porque eu te chamei, eu te designei como profeta. E a partir de hoje, aí Deus foi lá e tocou na boca de Jeremias. E Deus falou para ele, a partir de hoje eu vou falar através da tua boca. Então, hoje, Deus, ele toca na tua boca. E Deus, a partir de hoje, fala para você que ele vai falar através da tua boca. Ele vai colocar as palavras na tua boca. Você tem que dar o primeiro passo, que é como eu falei, fazer o devocional. Mas vai chegar na hora, Deus ele vai te usar, ele vai colocar as palavras na tua boca. Não só aquilo que você estudou, que você fez aqui durante o dia, né, o teu devocional, mas ele vai colocar além também. E é assim que acontece comigo. Eu escrevo aqui, mas vocês já perceberam que depois vai desenrolando aqui na live e eu vou falando o que Deus está mandando. E vai vindo coisas, vai vindo versículos, enfim, Deus ele fala através da tua boca. Ele só precisa que você tenha disponibilidade para ele te usar, para você exercer, aleluia, para ele exercer o teu chamado. Quem está entendendo aqui? Quem entendeu que você tem um chamado? Quem entendeu que você precisa tirar essa timidez? Quem entendeu aqui que já passou da hora de você cumprir o seu propósito aqui também? Né? De você colocar em prática o teu propósito ao qual Deus te chamou. Quem entendeu aqui? Fala assim, se Deus falou com você hoje, se Deus falou profundamente ao teu coração hoje, escreva aí. Escreva aí, Deus falou comigo. Escreva aí, Deus falou comigo. Podem escrever aí, porque eu quero ver com quantas pessoas Deus falou realmente, com quantas pessoas Deus falou teu coração e você sentiu Deus falando com você. Aleluia? Então coloca aí, Deus falou comigo. Pode escrever aí, Deus falou comigo. Eu quero ver aqui, porque eu quero anotar teu nome e eu quero orar por você. Eu quero orar por você para que você venha abrir mais a tua mente, você venha ter mais entendimento. Aleluia. Irmã Regina, irmã Silene, irmã Ivone, eu vou escrever aqui o nome de vocês. Porque eu vou apresentar na madrugada o nome de vocês, porque eu quero que Deus use vocês. Amém? Eu quero que Deus use, eu quero que Deus. Eu quero que você exerça o chamado de vocês. Amém? Quem mais? Fabiola, Messia, irmã Lúcia, irmã Ivone. Deixa eu colocar aqui. Apesar que já passou tão rápido aí que nem deu para anotar. Ivone, Letícia. Eu vou colocar o nome de vocês na oração, tá bom? Irmã Flor, irmã Regina. Quem mais? Quem mais? Amém, irmã Tatiana. Depois você assiste a live, irmã Tatiana, com calma. Irmã Neuza. Eu assisti o filme de Jeremias também, e Deus falou profundamente comigo também, desse filme. Carol, a irmã Fabiola. Eu estou anotando aqui porque eu vou orar, vou colocar o nome de vocês em oração, porque eu quero que Deus abra a tua visão, tá? Que você venha ter um entendimento, que você venha exercer o teu chamado. Aleluia. Irmã Sônia, eu quero que Deus ele transforme a vida de vocês. Raquel, eu quero que vocês sejam mulheres que vão fazer a diferença aqui na Terra. Alcilene, mulheres que vão ganhar muitas mulheres para Jesus, não só mulheres, né?
mas vocês vão ganhar várias pessoas para Jesus. Marielle, aleluia.